Vós, portanto, amados, sabendo-o de antemão, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair da vossa firmeza. Emmanuel intitula o seu comentário, Vós, portanto. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante. Todo conhecimento traz responsabilidade. Uma frase dita dessa forma pode parecer um pouco óbvia, mas ela merece um aprofundamento. Eu gostaria de aproveitar a nossa reflexão de hoje para aprofundar em dois aspectos da relação de conhecimento com responsabilidade. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, quando a gente está falando de responsabilidade, nós temos responsabilidade com aquilo que nós já somos capazes de realizar, de concretizar. Ou seja, responsabilidade não é só porque a gente ouviu falar de alguma coisa, de que alguém sussurrou nos nossos ouvidos alguma informação, a gente leu en passant alguma coisa em um livro e a partir dali a gente é completamente responsável por algo de muito transformador, algo muito novo, algo que a gente não fazia antes. Não. A responsabilidade ela pressupõe que nós saibamos alguma coisa e que tenhamos a habilidade de executá-la. Vamos trazer um exemplo. Imaginemos que a gente tem um estudante de medicina que está ali no primeiro semestre da faculdade de medicina. A gente pode pegar esse estudante e torná-lo responsável por realizar uma cirurgia de alto risco, bastante complexa? Obviamente que não. Não é porque o estudante, no primeiro semestre, ele já leu alguns livros sobre anatomia, ele já entende o funcionamento de alguns órgãos, alguns princípios gerais, que ele está apto a realizar uma cirurgia de maior envergadura. Ele vai ter que primeiro observar alguém realizando a cirurgia, fazer cirurgias mais simples, sob orientação, supervisão, até que mais tarde, de fato, ele possa realizar um procedimento mais complexo e aí sim, ele se tornar responsável pelo resultado que aquele procedimento vai obter dentro dos padrões e dos protocolos que estão estabelecidos dentro daquela área específica. Por isso, pensar em responsabilidade, nós não podemos cair na ingenuidade de achar que porque a gente ouviu falar de alguns conceitos, de algumas coisas, nós já nos tornamos 100% responsáveis por grandes lances de realização e de mudança. Não é assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo e na medida em que a gente vai angariando conhecimento, informação, desenvolvendo habilidades, aí sim nós nos tornamos responsáveis. Agora, uma vez que nós nos tornamos responsáveis, a atualidade demanda de cada um de nós uma maturidade, a fim de que nós não nos percamos sob as más influências. Porque muitas vezes a gente sabe como é que deve se comportar, a gente já estudou, tem capacidade de agir da maneira correta, mas às vezes por uma influência, algo que a gente leu, uma pessoa que vem de uma maneira inadequada, até querendo nos prejudicar, ou uma pessoa que ela não tem conhecimento sobre aquele assunto, nos influencia, e aí a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu, abre mão das habilidades que nós temos e acaba tomando uma conduta que é uma conduta inadequada. No campo do Evangelho, na mensagem do Cristo, nós estamos repletos de situações que configuram esse tipo de desafio. A gente lê o Evangelho, estuda, reflete, já desenvolvemos a habilidade da honestidade, da ética, da atitude correta em relação ao próximo, mas aí de repente alguém aparece, uma situação, e nos influencia, propõe algo diferente. E a gente esquecendo tudo aquilo que nós sabemos, a gente adota uma conduta que não é a mais acertada. Nesse sentido, a nossa responsabilidade, sim, é muito grande. Porque uma coisa é quando alguém não dispõe do conhecimento, não dispõe da informação, quando essa pessoa está alheia a determinada coisa e de repente toma uma postura inadequada. Ok, existem atenuantes. Ninguém vai exigir de uma criança que esteja correndo ou brincando em casa todo o cuidado e entendimento que um adulto tem ao manusear determinados objetos.
A criança ela tem um nível de entendimento diferente, atenção. Ou seja, de repente ela esbarra em alguma coisinha, não é assim que acontece? Às vezes quando é uma criança pequena, a gente está andando no lugar, a criança vem e esbarra na gente não preocupa muito. Quando é um adulto, a gente às vezes fica um pouco mais irritado, porque a gente pressupõe que essa pessoa deveria estar prestando atenção. Né? Às vezes pode até ser que ela não tivesse condições, mas o fato é que existe uma diferença em a gente avaliar quem já dispõe de conhecimento e habilidade de outra pessoa que ainda não dispõe de conhecimento e habilidade. Existem atenuantes, existem elementos que vão configurar que aquela pessoa que já sabe que tem habilidade, ela tem maior dose de responsabilidade em relação às suas escolhas, em relação às suas decisões. No campo do Evangelho, é sempre importante que nós tenhamos isso em mente, porque uma coisa é encontrarmos pessoas que agem de maneira inadequada no ambiente público, com a família, mas que não receberam as luzes do Evangelho. Não tem no exemplo do Cristo um padrão de conduta. Para essas pessoas, a misericórdia divina, com certeza, terá elementos de consideração, porque a pessoa desconhecia. Assim como um doente que não tem condições, ele vai receber o remédio. Mas, para nós que conhecemos um pouco mais do Evangelho, a nossa dose de responsabilidade é sempre maior. Porque já sabemos, temos um exemplo, temos orientações para que a nossa conduta no campo da família, do ambiente social, no nosso ambiente profissional, seja de fato uma conduta coerente com aquilo que nós já recebemos. Então lembremos disso. A responsabilidade, ela nunca vem para quem não tem conhecimento e não tem habilidade. Então nós não podemos nos cobrar mais do que o que a gente é capaz de ofertar à vida. Agora, uma vez que nós já sabemos, uma vez que já desenvolvemos a habilidade, tenhamos sim o devido cuidado, o devido zelo com as nossas escolhas, com as nossas opções, porque a partir daí a responsabilidade é de acordo com o que a gente já sabe e com o que nós somos capazes de concretizar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, e nos diz: Vós, portanto, amados, sabendo-o de antemão, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair da vossa firmeza. Emmanuel intitula o seu comentário, Vós, portanto. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos ciclos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perderam a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância e, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Uma página de Emmanuel muito bela, dando na gente aquele lembrancinha, aquele puxãozinho de orelha, para que nós possamos realmente avaliar
se a nossa conduta, se a nossa postura, se a nossa maneira de analisar, de interagir, está coerente com os princípios do Evangelho, com o que a gente já sabe e a gente já é capaz de realizar. E o desafio para a gente hoje, a proposta a partir dessa reflexão, é que nós separemos um minutinho, alguns minutinhos para refletir sobre o seguinte: será que a nossa conduta, será que a nossa ação está de acordo com o que a gente já conhece e já é capaz de realizar? Lembrando aquilo que eu comentei, né? Já ser capaz de realizar pressupõe experiência. A gente não nos cobrar, mas temos esse sentimento de alegria, de disposição. Poxa, eu já sou capaz de agir dessa forma. Eu já tenho condições de ter esse comportamento melhor. Eu já me coloco na posição de, olha, não agir de acordo com o comum das criaturas, às vezes as pessoas não sabem, mas eu já sei, já sou capaz de fazer. Então vamos aproveitar isso para ajustar o nosso comportamento, a nossa prática, a nossa vivência, àquilo que já conhecemos e já somos capazes de concretizar na nossa vida a partir dos ensinos do Cristo. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!